do estado da Alagoas, Rio Grande do Norte, e muitas vezes fugindo da seca, e quando chegavam em Juazeiro, não tinham terra, não tinha propriedade nenhuma, nem dinheiro guardado, e o Padre Cícero, para dar uma destinação, muitas vezes mandava para a Serra do Araripe e também mandava para o Sítio Baixa Dantas. Né? Em meados de 1926, 25 para 26, né, o proprietário do Sítio Baixa Dantas ele pede a propriedade de volta, né, com a alegação de que havia negociado ela, de que teria vendido. E também é lá onde tem a história do boi, né? Sim, o Boi Mansinho se desenrola lá no Baixa Dantas ainda. Né? Foi bom ela fazer essa intervenção a respeito do Boi Mansinho, porque o que acontece? Nós estávamos passando naquele início do século XX, virada do 19 para o 20, pelo processo que, de um modo generalista, a gente conhece como romanização, né? Que era uma intervenção maior da Igreja Católica no sentido de alinhar o eixo de devoção dos seus fiéis. Então, expressões de religiosidade popular elas passam a ser condenadas, né? Ou mal vistas. E, por exemplo, essas ordens de beatos, né? No caso de Juazeiro, as primeiras beatas que vestiram o hábito foi em 1884. Elas já naquele período elas já eram bastante condenadas, né? E praticamente todos os livros que você tem ali da virada do 19 para as primeiras décadas do 20, que se referem à religiosidade popular, sempre colocam os beatos de uma forma pejorativa, né? Pessoas que não trabalham, que isso, aquilo outro, enfim, né? Como se o processo de penitência e devoção deles não tivesse validade, né? Digamos assim. Se você for pegar, por exemplo, uma freira, ela vive dentro daquela ordem em função do serviço da ordem, né? Se for partir da mentalidade que eles colocam, ela também não trabalha, né? Ela só vive para a devoção dela. Mas, enfim, havia essa condenação das ordens dos beatos, que foi uma coisa deixada aqui no Cariri ainda pelo padre Biapina, né? Lá na década de 50 e 60 do 19, justamente porque ele essas ordens elas eram muito atreladas à religiosidade popular, né? Então, no início da década de 10, o padre Cícero recebe de doação, um presente de Delmiro Gouveia, um novilho de Guzará, né? Naquela época a gente estava passando aqui no Nordeste por aquele processo de modernização, entre aspas, das variedades de gado, né? O curraleiro pé duro, foi o gado que desbravou o sertão, já era visto com maus olhos, e vinha chegando essas raças zebuínas, né? O Guzará foi o pioneiro que chegou aqui No caso, no da Delmiro Nordeste. Gouveia, na época estava em Pernambuco ou Não, na, ele já estava estava em na Fazenda Alagoas. Pedra, que depois Isso. virou a cidade. Já estava em Alagoas, né? E aí o governo faz essa doação de um guzará para cá para que ele fosse raciando o restante do rebanho que existia por aqui. Como o padre ele não tinha propriedades que ele cuidava, ele próprio, ele tinha fazendas que eram cuidadas por terceiros. Ele arrendava, ele colocava uma pessoa dele para gerenciar, ele destina esse boi para que o Beato Lourenço tome de conta dele, né? E assim, se você for em qualquer fazenda de gado hoje, o touro reprodutor ele é muito bem tratado. Inclusive, alguns ficam até soltos na propriedade, né? Às vezes são animais mansos. E era esse o padrão de tratamento que o beato dava, né? O mansinho. Só que como ele era um beato, né? Como já existia aquela estigmatização pelo que representava a comunidade dele, né? Vincula-se à história de que ele estaria, o pessoal estava até bebendo a urina do boi, né? E o Dr. Flávio Bartolomeu, que na época era o grande responsável por tentar dar esse ritmo de modernização para Juazeiro, né? Enxerga nessa expressão de religiosidade uma coisa que era vista como um atraso, né? E manda prender o beato, manda matar o boi, né? E é uma passagem marcante da biografia do Beato Lourenço também. Vale ressaltar que o Beato Lourenço não foi o único beato atacado, digamos assim, por Dr. Floro, né? A gente tem casos lá, meados de 1921 para 22, né, de beatos e beatas que moravam ali que habitavam a colina do Horto, né, o Horto é visto até hoje como um local sagrado em Juazeiro, que chegaram a ser mortos, né, a mando de Dr. Floro. Então, essa passagem do Mansinho reflete muito bem como era essa visão que existia da comunidade do Beato Lourenço. Ele vem para cá em 1926 com a visão de que aqui ele estaria muito mais tranquilo, porque essa era uma propriedade do Padre Cícero, né? Então não tinha o risco, por exemplo, de alguém
pedir a propriedade de volta, já que a pessoa que de certa forma, protegia ele, que dava retaguarda à comunidade dele, era proprietária também desse lugar. Como vocês vieram de carro, deu para ter uma dimensão de como é longe, de como o caminho é desgastante. Eu só imaginando como é que Pois é. Então, assim, eu acho que até isso para ele pode ter representado também uma coisa positiva. Não, se eu vou para aquele carrascal ali, para aquele bico de serra, e lá ninguém liga para aquela terra, ninguém vai me incomodar, né? E aqui ele ficou durante 10 anos, né? A comunidade do Caldeirão, como eu já contextualizei para vocês, ela tinha enfrentava essa dificuldade de ser mal vista por conta da questão religiosa, né? Então a diocese não aprovava, enfim, as elites letradas das cidades não aprovavam, né? As pessoas que estavam ligadas mais intrinsecamente ao que a igreja colocava naquele contexto de romanização não aprovavam, né? Só que eles viviam de uma forma que eram respeitados, né, pelos grandes proprietários aqui da região. Eles eram atacados, mas eram atacados pela questão religiosa. Nunca tinha entrado, por exemplo, uma questão política até então. Qual é o grande marco de mudança do discurso em torno do Caldeirão? A seca de 32, né? Entre 1915 e 1936, existiram aqui no estado do Ceará, a gente passou por duas secas muito severas, né? A seca de 15, a seca de 32, e o governo do estado, em consonância com o governo federal, eles criam campos de concentração, né? A função desses campos de concentração era evitar o problema. Ele não estava preocupado em dirimir os efeitos da seca ou resolver a seca, né? Até porque seca não se resolve, né? Uma coisa que eu aprendi é que a seca você, no máximo, convive com ela. E naquela época, interrompendo, naquela época não tinha estraga, não tinha água, Exato. não tinha água armazenada. Sim, aqui Tinha comida. essa região nossa a gente ainda passava melhor, porque melhor. é uma região que, como a gente está no pé da serra, a chapada funciona como esponja, né? E deságua a água coletada pela chuva nos anos anteriores nas nascentes. E o padre Biapina foi um pioneiro nessa questão de fomentar, né, a abertura de açudes, de construção de cisternas, né? Então a gente, já naquele período, a gente lidava um pouquinho melhor com a seca. Por isso que essa região nossa teve 2 campos de concentração, justamente porque ela era um foco, né? Era considerado um oásis no meio da sequidão. Você tem o Cariri Paraibano, que é muito seco, tem o Sertão Pernambucano, que é muito seco, pega aquela extrema com o Piauí também, uma região muito seca, né? Todas regiões muito complicadas do ponto de vista hídrico. Então, os currais do governo, como o povo apelidou, né? Eles eram espaços onde você tinha o isolamento do problema, né? O governo ele não queria que essas pessoas chegassem por meio da via férrea até a capital e foi criando, ao longo da linha férrea, vários campos de concentração para colocar esse povo. Eu já cheguei a ser muito criticado por conta desse termo, né? Mas era o termo que se usava na época, né? Eu tenho jornais que provam isso, né? Se depois você teve a vinculação do termo, né, à questão nazista, é outra situação, né? Mas o termo que os antigos usavam na época, os contemporâneos da época usavam, era campo de concentração. Esse era o nome que se dava, né? E aí é aquela coisa, né? É como você pegar, por exemplo, os manicômios de antigamente. O louco, ele quebrava o pacto social, então isola ele, né? O flagelado da seca também isola ele, né? E aí a gente tem um equipamento que ele não tinha como função ajudar essas pessoas e sim isolá-las, né? Prova disso aqui, a gente teve um número muito grande de mortos nesses campos de concentração. Rodolfo Teófilo já tinha cantado a pedra lá em 1915, durante a seca de 15, dito que aqueles campos, da forma como eles estavam organizados, rapidamente iam virar campos santos, né? Ou seja, cemitérios. Nós não temos, por exemplo, dados oficiais, onde é que a vala comum que essas pessoas eram sepultadas, mas a gente tem, por exemplo, o depoimento de Antônio de Alencar Aripe, foi deputado e era prefeito do Crato na época, e ele coloca que o primeiro trator de esteiras que chegou no Crato foi justamente para ajudar a fechar as valas onde essas pessoas eram sepultadas, porque se fosse para abrir e fechar na mão, não ia dar conta, né? Então, daí a gente tem uma dimensão
de que houve um volume assustador de mortes, né? Em 1934, o padre Cícero morre, né? E aí o problema já estava plantado aqui no Caldeirão. Por quê? Essa região nossa, Chegou a ter quantos habitantes o Caldeirão? estima-se que entre 1.000 e 1.200 pessoas chegaram a viver aqui, né? No auge, já no período da seca. É uma propriedade relativamente pequena, o arruado era basicamente esse aqui onde a gente está, né? E aí, qual era o problema que estava plantado? Essa nossa região foi uma região que o homem mais rico de todos, vou dar o exemplo aí do inventário de Antônio Manuel Sampaio. Quando ele faleceu, ele tinha propriedades aqui no Pernambuco e todas as propriedades dele juntas somavam 52 escravos. Então, por que você tinha um homem mais rico da região com 52 escravos e você descia para o Rio de Janeiro e tinha um barão de Vassouras com 1.000, né? Porque a matriz econômica daqui não requeria tanta mão de obra assim, havia o custo de aquisição, que era alto, e depois disso você tinha o fato de que aqui tinha muito trabalho servil, né? E aquele trabalho servil é o quê? O trabalhador de meia, o cara que cuida de gado por sistema de apartação, que quando chega a época de dividir a colheita, ou de dividir o gado, ele já está devendo ao patrão o ano todinho e termina não ganhando nada, entendeu? Então era uma mão de obra muito barata, você não precisava sequer adquirir ela ia até a sua propriedade pedir para você morar, porque você tinha uma concentração fundiária absurda, né? E quando chegava os períodos de seca, o que é que os cabos faziam? Abria as porteiras da fazenda e diziam, não posso cuidar de vocês não, ganho o mundo e dão um jeito, né? Crentes de que quando voltasse a chover, para lá eles voltavam de novo, né? Só que o que é que aparece no meio do caminho? O caldeirão, né? As pessoas pegam o caldeirão como uma referência, começa a correr a história, né, de que tinha um lugar onde você tinha comida, onde você tinha, né, Trabalho, a possibilidade de trabalhar e ter uma proporção entre o seu trabalho e a sua qualidade de vida, né? E esse povo não ia voltar para a situação de servidão que viviam anteriormente, né? E aí começa a faltar mão de obra, entendeu? Quando começa a faltar mão de obra, eles vão atrás de descobrir o problema e descobrem o caldeirão. É aí onde entram as provocações de ordem política, né? Foi contratado, entre aspas, né, para investigar o caldeirão, o capitão José Bezerra. José Bezerra foi uma figura que eu descobri ele com o caldeirão, mas redescobri ele em 1927 com o Fogo das Guaribas, que foi um combate que aconteceu, a época era o município de Brejo Santo, hoje é Porteiras, né? E vi nele, ele ainda na época era tenente, ou seja, era um oficial que estava começando na vida militar, vi nele um acólito dos desejos dos líderes de poder político aqui da região do Cariri e do estado do Ceará, né? No governo de Moreira da Rocha ele era como um desembargador, ele saía resolvendo tudo quanto era problema que se pudesse resolver na base da força pelo estado inteiro. E chega o caso do Fogo das Guaribas, onde ele recebeu uma propina na ordem de 300 contos de réis, né? Isso a gente está falando em uma importância de mais de 400 mil reais em dinheiro de hoje, né? Para organizar 500 homens e atacar a Fazenda Guaribas de Chico Chicote, né? Então era um oficial que já desde muito longe vinha com sua atuação pautada na corrupção, né? Um outro militar, Otacílio Anselmo, escreveu sobre ele e colocou que ele era um dos maiores bandidos autoridades que circularam pelo estado do Ceará. E ele chefe miliciano nos dias de hoje. Por aí. E ele vem para o Caldeirão disfarçado, né? Ele vem para o Caldeirão disfarçado como um representante de tecido, né? Um representante comercial. E fica por aqui, observa e passa relatório a respeito da localidade. Essa igreja, essa capela que vocês estão vendo aqui, eles compraram os santos, né? O Santo Inácio de Loyola e os santos da capela, e vinha de fora essas imagens. Então, quando chegam na estação do Crato, o povo diz, ó, tá indo lá pro Caldeirão. As caixas, né? Só é armamento. Estão se armando, vão invadir o Crato, né? E qual era o grande problema a ser combatido do ponto de vista político? Depois da Revolução Russa de 1917? Comunismo, né? Então eles colocam, ó, lá no Crato tem uma comuna,
esse povo está se armando, aí invadem As aqui. fake news que hoje ainda atinge, né? Exato. Fake news total. E aí foram anos de perseguição política, né? Até que em 1936 eles já tinham formado uma opinião pública de tal forma que conseguem invadir aqui em setembro de 1936. E assim, a situação política do governo do estado nessa ação que ele fez aqui no Caldeirão, ela era tão favorável que ele chegou a publicar o relatório que o delegado de ordem política e social do estado na época, José Góes de Campos Barros, produziu, né? Ele publicou no formato de livreto, A Ordem dos Penitentes. Tá, inclusive eu digitalizei, está disponível em PDF no site do projeto, né, do Cariri das Antigas. Amigo, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa igreja. Pronto. A questão do desenho dela. Eu vejo influências barrocas. Quem foi que desenhou? Tem alguma informação desse tipo? O ano de Segundo construção? os depoentes da época, né, o Caldeirão ele era extremamente independente, digamos assim. Então, questão de desenho, questão de construção foi tudo tocada aqui dentro da comunidade mesmo, né? A gente tinha professoras, né, que davam as primeiras letras aqui, eles produziam o seu próprio tecido, eles eram muito independentes, né? E toda essa questão de projeto e execução tinha sido feita por aqui mesmo, né? Tanto que quando aqui é invadido, a capela ainda estava em construção, né? Na verdade, a parte de alvenaria estava pronta, estava em fase de acabamento, né? Por isso que os santos, as imagens já tinham chegado, né? E setembro de 36 aqui é invadido, né? As construções de alvenaria eram poucas, né? A maioria eram palhoças ou casas de taipa e foram desocupadas e incendiadas, né? Uma parte dessas pessoas foram presas, destinadas à Fortaleza, outras foram levadas ao Crato e depois despachadas para outras cidades da região, alguns até mesmo de volta para seus estados de origem. E o Beato Lourenço não foi preso porque conseguiu fugir antes da chegada da Força Militar aqui. O que é que ocorre? Ele se reorganiza no sítio Cruzeiro, vizinho ali a Santa Fé, o distrito de Santa Fé, aqui no Crato. Reorganizado lá no sítio Cruzeiro, a gente tinha a presença de cerca de 300 pessoas. E naquela localidade do sítio Cruzeiro, eles permaneceram até maio de 1937. Né? Naquela ocasião, chega a informação no destacamento de polícia do Juazeiro do Norte que o capitão Bezerra deveria seguir até aquela localidade, sítio Conceição, sítio Cruzeiro, para abordar um acampamento de remanescentes do Caldeirão em que o Beato Lourenço estaria lá, né? Ele vem até o sítio Cruzeiro, vai até o sítio Cruzeiro com um destacamento de cerca de 12 praças, né, de 12 homens, e eles são atacados pelo Beato Severino Tavares e por mais algumas pessoas que acompanhavam o Beato. Nessa ocasião morreram o capitão Bezerra, um filho dele e o genro, né? Isso causou um excludente de ilicitude para a atuação da Polícia Militar, da Força Pública do Estado do Ceará, né? Disseram, olha, até hoje a gente alertou vocês sobre a periculosidade daquele povo, tá? E agora morreram 3 praças, né? Nessa incursão que foi feita ao Caldeirão. Agora é aquela coisa, não foi o Caldeirão que invadiu o Juazeiro e matou os praças, né? Era o contrário, era um processo de defesa. Mas isso abre, né, esse precedente, e em questão de dias o governo do estado conseguiu organizar uma ofensiva muito forte, com a presença inclusive do secretário de Segurança do Estado, né? Naquele período a gente já era servido, em 1937, pela via férrea, né? E já existiam desde 1933 campos de pouso aqui. Existia um campo de pouso no sítio Fernando, em Crato, e existia um campo de pouso em Juazeiro, ali onde hoje é a Receita Federal, naquela região ali da Receita Federal, o batalhão de polícia, existia um campo de pouso lá também. E aí nós temos a vinda aqui para o Cariri, né, de um contingente muito grande de praças e de 3 aeronaves que pertenciam à aviação do Exército, certo? Essas aeronaves da aviação do Exército eram, em sua maioria, um modelo americano que tinha sido adquirido já no governo Vargas, o VACO CSO. Eu estou mencionando essa questão do modelo porque
Porque nós temos, a partir dos anos 80, da década de 80, uma disputa de narrativas muito grande em relação ao caldeirão, né? Por exemplo, Jader de Carvalho, ele coloca que teriam morrido 1000 pessoas no processo de invasão da comunidade lá na Mata dos Cavalos, quando na realidade o que a gente tinha era um contingente de cerca de 300 acampados, né? Então tinha que matar, rever 3 vezes para poder chegar perto desse número, né? Então o número ele está inflado. Eu não coloco isso de uma forma revisionista e para descredibilizar as mortes, não. É porque realmente é o que está posto, né? Eu não posso endossar um número que não é coerente com a realidade para vocês. Primeira questão é essa. Depois a gente tem o discurso de ataque ao caldeirão, né? De colocar, por exemplo, de que não havia, por exemplo, um número grande de aeronaves, que as aeronaves vieram para cá somente com a finalidade de patrulhar, né, o local e localizar o acampamento. E que, inclusive, essas aeronaves elas não tinham capacidade militar, né? E aí, por meio também de documentação, eu consigo, junto ao... está no livro que eu estou para lançar agora esse ano ainda, que é sobre a história da aviação aqui, foi o meu trabalho de conclusão de curso, e eu recorri ao Instituto do Patrimônio Histórico da Aeronáutica, né? Então, aqui no Cariri eu não consegui acessar essas fontes, não me foi permitido, mas no Rio de Janeiro eu consegui. Né? E aí eu consegui a matrícula dos aviões, né? E provei que eram... Quando você lançar o livro, disponibiliza para a gente. Sim, sim. Eu vou fazer uma divulgação grande quando for ser publicado, né? Enfim, consegui a matrícula dos aviões e consegui provar que eram aeronaves do tipo CSO da VACO. Essas aeronaves, elas vinham com capacidade, elas vinham de fábrica com 2 metralhadoras .30 nas asas, né? E vinham com a capacidade também de transporte de bombas, né? Até 110 kg de explosivos. Em relação ao bombardeio, né, o bombardeio com a capacidade total de bombas dessas aeronaves, eu sou de opinião, né, cheguei à conclusão a partir da minha pesquisa de que não houve a utilização delas, e sim a utilização de granadas de mão, tanto com poder explosivo como de gás lacrimogêneo, né? Essa questão do gás lacrimogêneo mesmo foi uma coisa que foi relativamente recente, né? Não tem ainda livro que esteja publicado com essa citação do gás lacrimogêneo. Quem coloca para mim essa possibilidade do gás lacrimogêneo é a Dona Maria Ferreira, que é uma remanescente que ainda é viva, mora em Juazeiro. Ela é filha de São Henrique Ferreira, que inclusive ele aparece no documentário de Rosenberg, né? E ela diz, olha, uma fumaça tomou de conta de lá e depois a gente ficou com conjuntivite vários dias, né? Aí eu relacionei a questão da inflamação das glândulas. Consegue o documentário do Rosenberg? Ainda existe? Porque eu tinha ele em VHS, transformei para CD e eu não sei se eu ainda tenho. Rapaz, agora voltou pro YouTube, mas é provável que caia novamente. Então é salvar correndo. Porque Rosenberg ele tá colocando os filmes dele numa distribuidora e essa distribuidora pediu a retirada de todo o conteúdo que estava no YouTube. Talvez a gente encontre na Escola dos Saberes de Barbalha, que ele tinha doado uma pode ser que tenha alguma cópia lá em DVD, alguma coisa assim, né? E aí Dona Maria Ferreira fez essa colocação e eu relacionei ao gás lacrimogêneo, né? Na época também, eu localizei os jornais do período, né, que falavam do metralhamento, né? Eles mencionam que foi utilizado com muita frequência as metralhadoras das aeronaves, né? Eles não mencionam o uso de granadas não, só das metralhadoras. E aí pode até vir um questionamento, mas você está acreditando no que eles estão colocando, né? A gente tem que partir do contexto de que a operação que eles estavam fazendo aqui era validada, e quanto mais força eles mostrassem, melhor para eles, né? Eles voltaram para a capital como heróis, né? Eles tinham destruído uma comuna, no interior do estado, eles tinham, né, dado fim numa ameaça comunista. Infelizmente a gente não tem precisão de quantas pessoas morreram na Mata dos Cavalos, né? Não foram enterrados em várias? O que a gente tem referência é de que uma parte dos corpos tinha sido incinerada, outra parte tinha sido... E aqui também? Aqui não teve, no esvaziamento de 1936, a gente teve prisões, mas não mortes, né? Entendi. As mortes ocorreram na Serra na Mata dos Cavalos, ali vizinho ao distrito de Santa Fé, né? Lá o Beato ele consegue fugir também,
outras pessoas fugiram, né? A ordem de evacuação no momento da invasão foi de que se buscasse livrar as crianças e as mulheres, e os homens ficaram, né? Só que não tinha como concorrer, né? Nós estamos tratando de soldados que tinham armamento, né? Muito embora fosse uma luta muito renhida dentro da mata fechada, onde os próprios soldados colocam que usavam mais a baioneta do que os disparos, né? Mas nós estamos tratando de gente que tinha equipamento, né? E eles não, eles tinham foices, tinham facão, era material de roça, né? E assim se encerra essa experiência aqui na região do Cariri em 1937. Só que não para por aí, né? Outra comunidade na Bahia, ela foi também exterminada no ano seguinte, que foi Pau de Colher, né? Pau de Colher, inclusive, existiu uma história de que o Severino Tavares, que era um dos principais membros do Caldeirão, teria ido para lá e organizado, né, uma resistência em Pau de Colher, só que isso não é verdade. Severino Tavares, ele foi assassinado ainda aqui na Chapada do Arari. Foi uma das primeiras pessoas que morreu nesse combate, porque ele era um dos alvos principais, né? E ele era muito aguerrido e ele não fugiu, né? Ele ficou para enfrentar e terminou sendo morto e degolado. Então ele faleceu aqui no Cariri mesmo. Mas Pau de Colher também repetiu-se essa situação de extermínio também lá em Pau de Colher, né? O Beato Lourenço foge para Pernambuco e morre lá em 1946, vítima de peste bubônica, né? Inclusive agora, dia 12 de fevereiro, foi aniversário de morte dele. O corpo foi transladado, né, de Exu para Juazeiro. Houve mais constrangimento para os remanescentes, as pessoas que ainda acompanhavam o Beato, porque chegando em Juazeiro, né, o vigário, o Monsenhor Lima, ele não autoriza que as igrejas sejam abertas para a missa de corpo presente, né? Então eles foram para a Capela de São Miguel, foram para a Matriz, foram para a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas não foi autorizado, né, que fosse aberto. Me só uma coisa, eu ouvi, não fui escrito, mas na Chapada tinha umas valas para essas pessoas que umas trincheiras que chamavam, igual umas trincheiras na Chapada do Araripe, não? A gente teve construção de trincheira aqui na região, na Serra do Horto, né? Por ocasião da guerra de 1913-14. Que ainda hoje tem o paredão lá, tem a sede também. Era a ocasião da guerra de 1913-14, né? Essa questão aqui na Chapada, a gente não chegou até a construção de valados, não. E aí, lá no Exu, o Beato ele não chegou a montar mais uma comunidade na proporção que foi o Caldeirão, até porque ele tinha medo, né? Diante do que já tinha vivido. Mas lá ele montou o sítio União, que ainda hoje existem os escombros da casa, né? E aí, lá ele vivia protegido, né, pela família Sampaio, né? E aí, como ele tem essa proteção de Sampaio, terminou vivendo esses últimos anos em relativa tranquilidade, né? Como ele viveu em relativa tranquilidade também, apesar das críticas, enquanto o Padre Cícero era vivo, né? Aqui para o Caldeirão ele ainda tenta retornar, em 1938. Só que o Padre Cícero tinha falecido e os principais herdeiros dele, e que herdaram esse sítio também, foram os salesianos. E o Padre Agra, que era o responsável por dar andamento ao inventário dos salesianos aqui, ele no primeiro momento ele autoriza e depois ele desautoriza o regresso do Beato para cá, né? E termina pedindo que ele se retire da propriedade. Isso aqui continua a propriedade dos salesianos? Não. Hoje, desde os anos 90, isso aqui é propriedade do poder público. Vivem quantas pessoas aqui? Mas aí você pulou só a história. Antes de chegar aí, aí veio, o meu avô comprou na época, os salesianos. Exato. Aí... Ok, só nos anos 90 aqui. Eu digo assim, é porque ele perguntou hoje, né?